Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos, queridos crimezeiros. Hoje tem episódio especial do Expresso com Crime, aquele EP rapidinho pra te contar uma notícia de true crime, de crime real, que está acontecendo agorinha mesmo. O motivo desse episódio bônus é para compartilhar um caso que aconteceu, na verdade que está acontecendo nesses últimos meses de maio e junho, e continua agora a ser investigado pela polícia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse é o caso do pedreiro serial killer. Pois é, a gente acha que é difícil ter assassino em série hoje em dia, porque tudo é mais monitorado, então as pessoas são presas logo no primeiro homicídio e tal, mas não, tem sim. O foda é que você só vai ficar sabendo que tem um assassino em série solto por aí quando ele for preso por algum assassinato, né? Não tem muito como saber antes. E esse foi o caso do pedreiro Kleber de Souza Carvalho, de 43 anos. O que aconteceu foi que Kleber foi preso por ser suspeito do desaparecimento e morte do comerciante José Leonel dos Santos, de 61 anos. No início de maio, os familiares de José Leonel, eles estranharam que ele tinha sumido, que não estava mais respondendo no WhatsApp. Desde o dia 2 de maio, ele não dava mais sinal de vida. Aí, no dia 7 de maio, eles decidiram fazer alguma coisa. Eles ligaram para a polícia e foram até a residência do José Leonel, lá na Vila Nasser, em Campo Grande. E o que eles encontram lá? Roselaine Tavares Gonçalves, de 40 anos, e Yasmin Natasha Gonçalves, de 19 anos. Essa é a esposa e a filha de Kleber. E elas estavam lá, morando na casa, como se fosse delas. Mano, tipo, que porra é essa, né? Imagina você ir na casa do seu tio, ou dos seus pais, do seu primo, sei lá, de um familiar, e aí tem uma família aleatória morando lá, sem mais nem menos. É muito estranho, é muito estranho. Então a polícia começou a questionar as duas, né, sobre o que está fazendo aqui. E logo elas confessaram o crime. O Kleber tinha matado o José Leonel e enterrado o corpo dele no fundo do quintal daquela mesma casa onde elas estavam morando. Tipo, mas o quê? Como você consegue morar numa casa que você sabe que tem um corpo assassinado no fundo do quintal, pelo amor de Deus? Eu não ia conseguir dormir à noite. Eu ia ficar só esperando o espírito puxar meu pé debaixo do edredom. Não dá, não dá. Bom, a polícia, óbvio, levou as duas para a delegacia, onde elas ficaram presas preventivamente até encontrarem o Kleber, que estava fugido, sumiu. Uma semana depois, no dia 15 de maio, o batalhão de choque encontrou Kleber escondido na casa de parentes dele, no Jardim Presidente. Isso foi no dia 15 de maio, né? Então, ao longo do dia, o serial killer confessou aos policiais militares outras 6 mortes e ajudou a localizar os corpos em terrenos e quintais de residências que o Kleber já tinha trabalhado ou que tinha interesse em ter aquele terreno. Olha que louco. Ele ficava interessado na casa das vítimas, porque ali na região onde ele atacava, os moradores, por mais que vivessem muito tempo ali no terreno, eles não tinham o título da propriedade, não tinha documentação, era meio que uso capião, então eles ainda não tinham feito todo o processo para poder ter a casa. Por isso era muito fácil ele eliminar o proprietário e ficar com a casa, porque não tinha documentação mesmo. E aí, então ele conseguia ou morar ou fazer transações de compra e venda do imóvel no boca a boca, né? Ali na região era normal. Muito doido, né? Então, o José Leonel dos Santos, ele foi a primeira vítima que a polícia descobriu, mas ele não foi a primeira vítima. Como eu disse no começo, essa é a merda de um assassino em série. Você só descobre o restante dos corpos, o restante da história, depois que o assassino é preso pela morte de alguém, né? Ou por mais que você saiba que tem alguém em série, porque você vê as similaridades entre alguns assassinatos, você não tem o serial killer, então ele vai continuar matando. É muito foda. E aí, o pedreiro assassino, como a galera tá chamando ele já matou outras 6 pessoas além do José Leonel. Então, na verdade, são 7 vítimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vítimas. Como o caso ainda está em andamento, a gente ainda não sabe a conclusão da história, tá? Mas o que a gente sabe é o seguinte. O Kleber de Souza Carvalho, ele é um pedreiro que fazia trabalho nas residências de bairros como Vila Nasser, Sírio-Libanês e Vila Planalto, no Campo Grande.
Mato Grosso do Sul. Ele é um homem, teoricamente, calmo, simplório, até meio tímido, mas ele é bem estourado quando ele é contradizido. Quando alguém contraria ele. Ele é casado com a Roselaine Tavares Gonçalves, de 40 anos, e eles têm uma filha de 19 anos chamada Yasmin Natasha Gonçalves Carvalho. Em 15 de maio, ele é preso e talvez se torne o primeiro serial killer a ser preso durante uma pandemia. Mano, eita, né? Tipo, já não basta Covid, já não basta ciclone, já não basta nuvem de gafanhoto, já não basta a política que tá muito louca no mundo inteiro. Ainda 2020 presenteia a gente com um serial killer. Presente, assim, bem de mau gosto, né? Que eu quero devolver pro universo e não pedir nada disso. Bom, o pedreiro, o Kleber, ele tinha sempre algum tipo de relação com todas as vítimas dele, o que eu acho muito pior do que aqueles serial killers que matam gente aleatória, sabe? Porque, mano, imagina matar pessoas... Quer dizer, matar no geral, né? Não. Mas pessoas próximas, pessoas que você conhece. Tipo, o Kleber, ele chegou a matar um primo, ele matou gente que trabalhou com ele matou pessoas que contratavam ele pra fazer serviços, tipo, muito foda. Porque, imagina, você contrata lá o pedreiro, e o pedreiro é um cara que vai ter acesso meio que irrestrito à sua casa enquanto você faz obras, né? Aliás, quando eu tava fazendo pesquisa dessa história, meu interfone aqui de casa tocou, e era a moça da Sabesp, né? Que falou, oi, vim fazer a leitura da água, abre aí o portão. Aí eu já fiquei tipo, meu Deus, será que é da Sabesp? Será que é mesmo a moça da Sabesp? E se não for, e se ela for invadir minha casa, socorro! Aí eu abri, né, porque eu não sou obrigada a viver em paranoia. E graças a Deus, era a moça da Sabesp, tô viva, gente, uhul. Mas voltando aqui ao pedreiro assassino. O Kleber tinha o seu próprio modus operandi, o seu jeitinho de matar e ocultar os corpos. Em todas as ocasiões, ele atingia as vítimas com pancadas na cabeça, com instrumentos que ele tinha ali disponível, né? Principalmente porque ele é pedreiro, trabalha com enxadas, picaretas e tal, então ele usava isso daí. E aí ele enterrava as vítimas normalmente no próprio terreno onde elas foram assassinadas. Na maioria das vezes, ele ficava com algum bem da vítima, seja uma casa ou um automóvel, que ele pegava para revender ou para fazer uso para ele mesmo. O José Leonel, que foi a vítima que levou a polícia a encontrar o Kleber, ele, na verdade, foi a 6ª vítima do serial killer, a penúltima. Então, eu vou contar aqui para vocês em ordem quais foram as outras vítimas e como tudo aconteceu. A primeira vítima foi Flávio Pereira CC, de 34 anos. Ele era primo do Kleber. Mano, primo. E isso me lembrou aqui o Pedrinho Matador, que, aliás, o podcast Em Caso e o Que Crime Foi Esse se juntaram para fazer um especial sobre eles, então vale a pena verem, se vocês nunca ouviram falar do Pedrinho Matador. O Pedrinho Matador, que é conhecido como o maior serial killer brasileiro, ele começou a sua carreira, como as meninas lá do Que Crime Foi Esse falaram, matando o próprio primo. Muito doentio. E foi exatamente isso que o Kleber fez também, começou matando o próprio primo. A primeira vítima de Kleber, o Fábio, ele estava desaparecido desde 2015. Sim, faz tempo. O corpo dele só foi encontrado depois que Kleber confessou a morte e apontou para a polícia onde ele estava enterrado, em 16 de maio de 2020. Então, levou 5 anos aí para encontrar. O Flávio, ele era dono do imóvel onde o seu corpo foi encontrado enterrado, na região da Vila Planalto, em Campo Grande. Segundo a polícia, o Kleber teria matado o primo a pauladas, o enterrou e vendeu a residência por R$50 mil com o corpo de Flávio enterrado ali. Imagina, mano, você compra uma casa, aí você vai lá fazer uma hortinha no quintal e pá, encontra um corpo. Eu não sei nem como reagir. Óbvio que eu ia ficar curiosa e querer saber tudo do caso, né? Mas eu acho que nunca mais ia conseguir pisar no quintal, olhar pra ele da mesma forma. Nem a casa, né? Aliás, vocês comprariam uma casa se soubessem que um assassinato aconteceu lá dentro? Depois eu vou postar uma enquete lá no Instagram, o @cafécomcrime, porque, sério, quero saber o que vocês acham sobre essas coisas de encontrar corpos em casas e etc. Bom, a segunda vítima do pedreiro assassino foi Hélio Taíra, que era um aposentado de 74 anos. O senhor Hélio, ele já estava desaparecido desde novembro de 2016 e o seu corpo também foi localizado só depois do Kleber confessar tudo no dia 16 de maio desse ano. O que aconteceu nesse caso foi que Kleber ele estava prestando um serviço para uma residência e o Hélio também foi contratado para fazer a jardinagem ali daquela residência.
Então, os dois estavam meio que trabalhando juntos, quando eles se desentenderam, e foi, tipo, uma briga muito feia. A gente não sabe o motivo, né? Mas o Kleber se desentendeu tanto que matou o Hélio a pauladas ali no local de trabalho mesmo. E aí ele cavou um buraco, enterrou o corpo e depois concretou o local colocando piso. Então, mano, imagina o dono da residência. Chega lá, nossa, um piso novo? Como assim, né? E aí o Kleber fala, eu achei que tava precisando de um piso novo aqui, eu coloquei por conta, não se preocupa não, fica aí de brinde pelo serviço. Tipo, moço, o brinde é um corpo que tá escondido na sua casa, tá? E ficou escondido por 4 anos. 4 anos ficou escondido na casa do cara, né? Só foi encontrado agora em maio de 2020. Depois disso, o Kleber só foi atacar novamente em 2018. A terceira vítima dele foi Roberto Clariano, de 50 anos. Ele estava desaparecido desde junho de 2018, que foi a data que ele foi morto pelo próprio patrão. No caso, o patrão era o pedreiro Kleber. O pedreiro contratou o Roberto para fazer um trabalho braçal em uma das obras que ele trabalhava, no bairro Recanto dos Pássaros. Aí, de novo, Kleber não consegue trabalhar em equipe, ele acabou entrando numa briga ferrada. É isso aí, ele entrou numa briga muito grande com o Roberto e acabou dando uma paulada na cabeça dele com um cabo de uma picareta. E aí o Roberto morreu. E, como no caso anterior, o Kleber enterrou a vítima no terreno em que eles estavam trabalhando, ali no Recanto dos Pássaros. Aí eu já li isso, eu fiquei, mano, se eu fosse de Campo Grande e eu já tivesse contratado o serviço de algum pedreiro que parecesse o Kleber ou que tivesse o nome Kleber, eu já ia estar escavando meu terreno inteiro agora para ver se ele deixou algum brinde no meu quintal. Porque, né, aparentemente, isso vem incluso no orçamento dele. Hein? A quarta vítima foi José Jesus de Souza, de 45 anos. Ele estava desaparecido desde fevereiro deste ano. E esse aqui, infelizmente, eu não encontrei muitos detalhes sobre o que aconteceu, se foi uma briga, se foi por interesse, o que foi. Mas sabemos que o Kleber também assassinou o José Jesus e o enterrou em um terreno onde também estava rolando obras, e a polícia só foi encontrar agora no dia 16 de maio de 2020. A quinta vítima foi Cláudio Honor Xavier, de 47 anos. Ele desapareceu no dia 16 de abril, agora de 2020, e o caso dele foi um pouco diferente. Ele saiu de casa, na sua moto, quando ele foi abordado por Kleber, assassinado e teve a sua moto, que era uma XTZ Crosser, vendida por Kleber depois do crime. O veículo ele foi localizado com um outro primo de Kleber que comprou a moto, que eu acho que o cara não sabia de onde veio o veículo, ele só... meu primo apareceu com uma moto, que da hora, vou comprar, né? Enfim. O Kleber enterrou o corpo de Cláudio Honor em um terreno do bairro Sírio-Libanês, e talvez fosse um terreno que ele estava fazendo obras, né? Não sei ao certo, mas acho que esse seria o meu chute. A sexta vítima foi o José Leonel, que eu contei no começo. Foi aquele que morreu no dia 2 de maio desse ano e Kleber mudou com a família para casa dele, né, com o corpo dele enterrado no quintal. E a sétima e última vítima que sabemos até agora foi o Timóteo Pontes Roman, de 62 anos, que também era aposentado. Ele foi assassinado por Kleber no dia 3 de maio. Gente, foi exatamente um dia depois de matar o José Leonel. Ou seja, o pedreiro estava totalmente sem controle, estava virando rotina já matar. Só em 2020 foi morto 1 em fevereiro, 1 em abril e 2 em maio. 4 crimes só em 2020, tá louco. O corpo do Timóteo, ele foi encontrado em um poço desativado a cerca de 10 metros da casa dele, onde ele vivia, que era no bairro Vila Planalto. E o motivo desse assassinato foi, claro, uma briga. Mas essa foi motivada por algo diferente. Supostamente, o Timóteo devia 18 mil reais ao Kleber e ele prometeu pagar em breve, mas não estava pagando. E aí ele chamou o pedreiro para um serviço que ele queria reformar a calçada dele, né, da residência dele. E no dia 3 de maio, o Kleber aparece lá para fazer o serviço, mas quando ele chega lá, não tem material para ele trabalhar. E aí ele já ficou puto, né? E aí ele aproveitou para ir tirar satisfação sobre a dívida. E aí, quando o Timóteo falou, ainda não tenho a grana, o Kleber ficou mais puto ainda, perdeu o controle e matou o Timóteo a pauladas com um cabo de picareta. Depois, ele jogou o corpo nesse poço desativado
e, claro, tentou ficar com o imóvel da vítima. Na verdade, de acordo com algumas apurações já feitas, ele teria já oferecido o imóvel de Timóteo para um conhecido morar e aí gerar uma rendinha, né? Um aluguelzinho ali para ele. Bom, diante de todos esses assassinatos, o promotor Wilson Cancy Jr., ele se manifestou a favor, obviamente, da prisão de Kleber. Ele considerou o pedreiro uma pessoa de personalidade voltada ao crime e, por isso, um risco para a sociedade. Desde o dia 26 de maio, o pedreiro Kleber de Souza Carvalho está preso no Instituto Penal de Campo Grande. Mas também estão presas a esposa e a filha dele, a Roselaine e a Yasmin. Por que elas estão presas? Bom, o papel da esposa e da filha foi o de ocultação de cadáver, já que a Yasmin, a filha de 19 anos, teria ajudado o pai a enterrar o corpo de José Leonel no fundo do quintal. E a esposa, a Roselaine, sabia de absolutamente tudo, sabia que ela estava morando numa casa onde tinha um corpo enterrado no fundo do quintal, e ela simplesmente falou: legal, beleza, casa nova, uhul! Então, as duas foram presas no dia 7 de maio, que foi quando a polícia encontrou o corpo de José Leonel, né? A Roselaine chegou a ser liberada com tornozeleira eletrônica, mas quando a denúncia do crime foi realmente feita pelo Ministério Público, ela teve a sua prisão preventiva decretada. Por isso, hoje, as duas, a mãe e a filha, estão presas no presídio de Corumbá. Agora, no finalzinho de junho, acho que foi no dia 25, 26 de junho, o juiz do caso solicitou um exame de insanidade mental no Kleber e também na Yasmin, na filha. Depois do exame, a defesa alegou que a jovem já tinha indícios de doença mental porque ela tinha gagueira e sensibilidade extrema. A Yasmin, ela já fazia acompanhamento psiquiátrico devido a internações constantes que ela tinha por ser dependente química e ela também tinha um acompanhamento por 2 psiquiatras porque, segundo a defesa, ela participava de sala de recurso multifuncional. E isso, para quem não sabe, são salas de aulas destinadas a alunos com necessidades especiais nas escolas públicas. Então, já que ela estudava num ambiente de pessoas com necessidades especiais, segundo a defesa, ela com certeza tem algum tipo de doença mental. Bom, a defesa dos acusados também peticionou na justiça o anulamento do inquérito policial sobre a morte do José Leonel, alegando que houve abuso de autoridade policial e tortura dos réis durante o interrogatório. A defesa também solicitou a reprodução simulada dos fatos e a cariação entre os réus, alegando que há inconsistências nos depoimentos dos 3, que, claro, se eles foram realmente torturados, teria inconsistências. Mas tudo isso foi negado. Eles não vão poder fazer uma reprodução simulada, não vão poder fazer a cariação, e sobre a autoridade policial ter sido excessiva, né? Isso está sob análise. Como tudo isso é muito recente ainda, tipo, o exame de sanidade mental saiu agora no dia 1º de julho, é tipo super recente. A gente ainda vai ter que acompanhar o caso para ver como tudo vai terminar, se serão realmente condenados, se houve ou não algum tipo de excesso de autoridade policial, se tem sanidade mental, se não tem, enfim, a gente vai acompanhar tudo isso e eu vou ficar de olho para trazer novas novidades para vocês. Aliás, já existe uma especulação de que um primo de Kleber chamado Franklin Pereira, de 43 anos, que está desaparecido desde outubro de 2019, seja a 8ª vítima do pedreiro assassino. Mas isso ainda não foi confirmado, é apenas uma coisinha aí que tá no radar da polícia como suspeita. Eu ficarei ligadíssima no caso, como eu falei. É o caso mais recente de um serial killer brasileiro, um pedreiro, né? Então, cuidado com as obras, gente. Cuidado com corpos no quintal. E aí, como eu falei, eu ficarei ligadíssima em novidades sobre esse caso, que é o mais recente serial killer brasileiro. Foi por isso que eu achei super legal falar sobre isso aqui no Expresso com Crime. Qualquer novidade, eu atualizo vocês pelo Instagram, o Café com Crime, ou no Twitter, o Café C Crime. Aliás, se vocês viram algum caso recente por aí que acham legal, né, de ser comentado aqui no Expresso com Crime,
manda lá pra mim também. Aliás, eu recebi 2 indicações essa semana sobre o crime, que foi o caso do cara que estava andando aqui nas ruas de São Paulo com uma cabeça decapitada na mão. Meu Deus, que caso é esse? Quem me mandou essa sugestão foi a Lucila Borges e o Kaique Souza. Então, gente, muito obrigado, crimezeiros. Esse caso é super chocante, eu queria muito falar sobre ele, mas como não tem muita informação disponível ainda, porque isso aconteceu, ontem, acho que foi dia 3 ou 4 de julho, eu resolvi esperar um pouquinho para essa história se desenrolar. E aí, quem sabe, quando tiver mais informações, o próximo Expresso não seja sobre essa decapitação. Muito, muito louco. Vou acompanhar e trago informações. Crimezeiros, esse foi o Expresso, rápido, forte e com um caso quentinho para vocês. Se cuidem nas reformas aí de casa, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!